Renata vai entrar aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já vamos iniciar a aula daqui a pouco. Estamos aqui. Admitir, Sebastiana. Já vamos iniciar nossa aula. Tá? Todos estão com o microfone desligado. Estamos ao vivo. Estou botando aqui no Instagram. Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Tá? Márcia Santos, deixa eu admitir aqui. Visualizando. Admitir a Márcia e a Silvana. Estamos ao vivo. Bem-vindo todos a mais uma aula. Já são 7, deixa eu fechar aqui, já são 7h33. Já vamos iniciar. Lembrando que Boa noite, doutora Silvana. Que todos os áudios estão fechados. Quem quiser falar comigo, só manda no chat, tá? Vou dar uma boa noite para todo mundo aqui no chat. Ó. Boa noite. Para não ficar dando microfonia. No final, vou abrir para quem quiser perguntar. Qualquer dúvida, pergunta, vai pelo chat. Estou cansado, várias coisas aconteceram, apaguei meu Instagram hoje sem querer. Quinta-feira passada agora, quinta-feira, eu parei o carro na porta da igreja, lá, meu carro desceu, né? Ainda bem que não tinha ninguém dentro, fora, bateu, quebrou, arrebentou o carro do rapaz da frente, do outro da frente. Mas vamos que vamos. É um pouco de cansaço também, mas a aula hoje vai ser muito boa. Boa noite, Márcia. Então, aproveita, pega esse link aí que você conseguiu entrar. Vou te dar mais 2 minutinhos, compartilhe com mais 5 pessoas no seu grupo. É visível no seu semblante, meu querido. Ainda bem que eu consigo ser muito sincero no meu semblante. Eu sou o que sou, dando aula em casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu não tenho um personagem. Eu sou esse aqui, Michel Silva. Então, e hoje eu não parei, para cima e para baixo, atendi. Lucinda, vou admitir, Lucinda, seja bem-vinda, doutora Lucinda. Então, gente, pega aí e compartilha com mais 5 pessoas para que esse estudo de hoje, essa aula de hoje, seja bem disseminada aí para várias pessoas. Já tem a Renata, Sebastiana, Márcia Santos, Silvana de Jesus, Lucinda acabou de entrar. Tem gente me pedindo acesso aqui, dizendo que não está conseguindo entrar. A Lucinda, ó, sala de espera, admitir. E não está conseguindo entrar, não sei por quê. Não estou conseguindo, como é? Hoje nós vamos falar sobre transtorno delirante, vamos falar sobre a formação da personalidade e vamos falar sobre relacionamentos interpessoais, para nos ajudar
e ajudar os nossos pacientes também. Quem está como telefone ligado, desliga. Por favor. Estão todos desativados. Então, vamos dar início. Deixa eu compartilhar aqui, pegar a apostila. Todo mundo vendo meu Instagram, vendo meu WhatsApp. Deixa eu ver se essa apostila aqui. Eu acho que é essa aqui. É essa mesmo. Tanta apostila que eu tenho feito. E é essa apostila aqui mesmo. Deixa eu só voltar. Compartilhou já? Essa aula com mais 5 pessoas. Vou botar aqui em cima aqui. Ixi, o que aconteceu? Eu vou virar para cima. Vamos junto, hein? Tem coisas boas por aí, vem muitas coisas boas por aí. Deus é muito bom. Vou fazer um story aqui rapidinho no Instagram. Vamos lá para o povão, ó. Gente, apaguei meu Instagram, tá tudo novo. Misericórdia. Estamos aqui, ó. Vamos dar início à nossa aula. Tá? Aqui já. Vamos iniciar, tá? Lá nos stories do Instagram do Clube Mente Renovada, @Clube Mente Renovada, já tá lá o link para você entrar, tá? Tá tudo lá. Então vamos dar início a mais uma aula. Hoje é transtorno delirante, formação da personalidade e relacionamento interpessoais, tá bom? Vamos junto aí. Vamos lá, sejam todos bem-vindos, já somos 7 pessoas e vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre transtorno delirante. Tem muitas pessoas que sofrem disso, transtorno delirante. Os transtornos delirantes, também conhecido como transtorno delirante persistente, são condições psiquiátricas nas quais uma pessoa mantém uma crença fixa e falsa, mesmo diante de evidências contrárias. Você conhece alguém assim e você vai receber alguém assim no seu consultório um dia, pode ficar tranquilo, tá? Então, transtorno delirante, ele é conhecido também como transtorno delirante persistente, é uma condição psiquiátrica, tá? Nas quais as pessoas elas têm uma crença fixa e falsa, mesmo diante de evidências contrárias. Elas fixam num pensamento, elas fixam numa crença e não tem quem tire isso da cabeça delas. Não tem quem tire, tá? Mesmo diante de tudo que é ao contrário daquilo que ela pensa, ela continua pensando isso. Então, essas crenças chamadas de delírios, então, já viu quando você fala, essa pessoa fala assim, tu tá delirando, cara, nada a ver essa história. Então, essas crenças chamadas de delírio são geralmente ilógicas, improváveis e não compartilhadas pela maioria das pessoas. Então, os transtornos delirantes podem se manifestar de diferentes formas, abrangendo uma ampla gama de temas. Alguns exemplos comuns incluem delírios persecutórios, nos quais a pessoa acredita que está sendo perseguida ou vigiada. Isso tem muita gente, algumas pessoas também, o esquizofrênico sofre muito disso, de transtorno delirante. Delírios de grandeza, olha só os delírios que tem. Delírios de perseguição, delírios de grandeza, nos quais as pessoas se consideram extraordinariamente poderosa ou importante. Conheço um montão de gente assim. É tudo delírio da cabeça dela. Ela se acha tão importante, ela se acha tão poderosa
E não é, na verdade, não é, tá? Então, nós temos que prestar atenção nisso, vou admitir, Gisele, nós temos que prestar atenção nisso, tá? Porque tem pessoas que têm delírios de grandeza que eles se acham grandes de verdade mesmo. Também existe delírios de ciúme, a pessoa delira no ciúme, nos quais a pessoa acredita que seu parceiro está sendo infiel, mesmo sem evidências concretas. Então, existem alguns tipos de delírios. Primeiro, delírios persecutórios, na qual a pessoa acha que está sendo perseguida ou vigiada. Existe delírio de grandeza, na qual a pessoa acha que ela é muito grande, muito importante. Existe delírio de ciúmes, onde a pessoa acha que seu parceiro está traindo, mesmo sem ter evidências concretas, tá? Não deixe o microfone ligado ninguém, não. Na psicanálise, os transtornos delirantes são compreendidos como uma forma de defesa contra desejos e conflitos inconscientes. Então, na psicanálise, na psiquiatria, são os delírios, né, que tem que ser combatido com remédio, com tratamento. Agora, na psicanálise, os transtornos delirantes são compreendidos como uma forma de defesa contra desejos e conflitos inconscientes. Às vezes, quando vem um desejo recalcado ou conflitos lá do inconsciente, do id, então, para a pessoa não dar vazão àquele id, aquele inconsciente, que ela faz? Ela cria transtorno delirante para ela como uma forma de defesa. Então, ela defende. Se vai vir um id que ela não tem nada, um id que ela nunca conseguiu nada, porque sua família nunca conseguiu nada, ela vai meter um delírio aí de grandeza. Então, você tem que ficar bem atento nisso com seus pacientes. Então, os delírios podem ser vistos como uma tentativa de proteger o eu da ansiedade gerada por pensamentos ou impulsos inaceitáveis. Então, muitas vezes a pessoa no inconsciente, ela não quer aceitar que ela não tem nada, ela não quer aceitar que ela não conquistou nada, tá? Porque ficou o tempo todo bloqueado, então ela cria um delírio de grandeza. Então, os delírios podem ser... mais uma pessoa que deixou admitir que tudo é ao vivo, gente. Fátima Costa, vou admitir. Então, boa noite, doutora. Doutora Fátima está ingressando aí, coordenadora do Mente Renovada lá, de Andrelândia. Gisele também, acho que Gisele é de lá, de Andrelândia. Uma boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos. Tá? Todo o microfone, todo mundo está desligado, para não ficar dando microfonia, tá bom? Então, os delírios podem ser vistos como uma tentativa de proteger o eu da ansiedade, gerada por pensamentos ou impulsos inaceitáveis. Eles podem representar uma maneira de manter uma ilusão de controle sobre a realidade, apesar da presença de informações contrárias. Então, muitos delírios que vêm, eles criam delírios para poder esconder muitas coisas, mesmo que as informações sejam contrárias, tá? O tratamento dos transtornos delirantes geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, que pode incluir psicoterapia, medicamento e suporte, Silvana de Jesus, deixa eu admitir de novo, e suporte social. Na psicanálise, o objetivo é explorar os processos inconscientes subjacentes dos delírios. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Na psicanálise, para proteger, pode ser visto como uma tentativa de proteger. Estou aqui. Na psicanálise, o objetivo é explorar o processo inconsciente e subjacente que já está lá dentro dos delírios, buscando compreender... Eu estou chamando aqui, ó. Pode me enviar o link, por favor? Envio, sim. Calma aí, querida. Aqui tudo é ao vivo, gente. Fica tranquilo aí, tá? Claro que eu te envio o link. A doutora, a psicanalista lá de Fragoso. Vamos lá? Cadê? Está aqui, ó. Vou enviar para ela. Está aqui. Envia para mais pessoas. Então, vamos lá. Na psicanálise, o objetivo é explorar os processos inconscientes subjacentes aos delírios, buscando compreender o significado simbólico e as raízes emocionais dos pensamentos fixos e falsos. Então, aí estamos falando de transtorno delirante. A terapia psicanalítica oferece um espaço seguro para o paciente expressar suas preocupações
medos, angústias relacionadas aos delírios. O terapeuta ajuda o paciente a explorar as origens, os significados subjacentes aos delírios, buscando construir um entendimento mais profundo do eu e do mundo interno do paciente. Além disso, a psicanálise pode auxiliar na identificação e no processamento dos conflitos inconscientes, dos traumas passados e das dinâmicas relacionadas que podem contribuir para os delírios persistentes. Então, existem traumas passados na vida do ser humano que fica inconsciente, que ele pode gerar conflitos dentro dele, conflitos inconscientes, e com isso virar uma dinâmica relacionada a delírios. Então, nós precisamos conhecer a história para poder ver essa dinâmica e poder mostrar para o paciente que muitas vezes são delírios. Delírios de grandeza, delírios de ciúme, delírios de medo, para poder ajudá-lo. Então, o objetivo é promover uma maior consciência, uma maior capacidade de lidar com ansiedade e uma melhoria na qualidade de vida do paciente. Então, é importante ressaltar que cada caso de transtorno delirante é único e o tratamento deve ser adaptado às necessidades individuais de cada paciente. Abordagem psicanalítica abrangente, auxiliando o paciente a compreender e lidar com os aspectos emocionais inconscientes envolvidos nos transtornos delirantes. Então, nós acabamos de falar sobre o transtorno delirante e muita gente vive sobre isso, tá? Vive com transtorno delirante e você vai encontrar pessoas assim lá no seu consultório. Não adianta, não tem para onde correr. Você vai encontrar pessoas com delírios dentro do seu consultório. Existem pessoas com delírios dentro das igrejas, dentro do gabinete, dentro das empresas. Elas têm delírios porque elas têm conflitos dentro delas, tá? Agora eu vou te dar algumas técnicas para que você possa ajudar o seu paciente com esse problema de transtorno de delírios, os delirantes. Primeiro, exploração do delírio. É uma técnica. Inicie uma exploração cuidadosa do delírio do paciente, buscando compreender suas crenças e significado subjacente. Encoraje o paciente a descrever detalhadamente as suas experiências delirantes, permitindo que ele se sinta ouvido e compreendido. Então, a primeira técnica que você, terapeuta, psicanalista pode usar é a exploração do delírio. A segunda técnica, estabelecimento de aliança terapêutica. Então, estabelecer uma relação terapêutica sólida e de confiança com o paciente é fundamental. Por quê? Para promover um ambiente seguro, onde o paciente se sinta confortável em compartilhar seus pensamentos e experiência delirante. Então, se existe o estabelecimento de uma aliança terapêutica confiável, forte, um ambiente seguro, e seu paciente se sente seguro, ele vai poder falar dos seus pensamentos, ainda falar dos transtornos delirantes que ele enfrenta, que ele passa, que não é fácil. Então, é muito importante você estabelecer essa aliança terapêutica. Terceira técnica, questionamento socrático. Isso é muito interessante, porque utilize o questionamento socrático para ajudar o paciente a examinar criticamente suas crenças delirantes. Então, o questionamento socrático é aquele questionamento só de perguntas. Então, faça perguntas que incentivem a reflexão, como: quais são as evidências para apoiar sua crença delirante? Tem que perguntar para ele. Ou, existem outras explicações possíveis para essa situação? Isso pode ajudar o paciente a considerar perspectivas alternativas e desenvolver um senso de autorreflexão. Porque quando a pessoa está em delírio, você precisa questionar ela, mas questionar com método socrático, com perguntas. Por que você acha que o que você está pensando realmente vai ser isso? O que te leva a imaginar que isso vai acontecer? O que te leva a imaginar que isso realmente é verdadeiro o que você está pensando? Então, outra técnica, questionamento socrático. Agora, existe ainda outra técnica, que é a tarefa de realidade. Então, crie tarefas que permitem ao paciente testar a validade de suas crenças delirantes. Por exemplo, peça ao paciente para coletar informações objetivas sobre eventos ou situações que estejam relacionadas ao delírio. Isso pode ajudar o paciente a confrontar suas crenças com a realidade
e a desenvolver uma visão mais realista. Então, a próxima técnica é a tarefa de realidade. Então, mande ele buscar informações da realidade, que ele vai ver muitas vezes que é o delírio. Outra técnica, trabalho com emoções subjacentes. Explore as emoções subjacentes ao delírio do paciente. Ajude-o a identificar e expressar suas emoções de forma saudável. Isso pode ajudar a reduzir a intensidade do delírio e promover uma melhor compreensão das motivações emocionais por trás dessas crenças delirantes. Então, essas foram as técnicas para você atender paciente com transtorno delirante. Mas é importante ressaltar o quê? Que o tratamento de transtorno delirante requer uma abordagem individualizada e adaptada à necessidade de cada paciente. Portanto, as técnicas mencionadas devem ser aplicadas de acordo com a situação clínica específica e considerando singularidade de cada indivíduo. Vou lembrar, todas as técnicas de psicanálise, todas as técnicas terapêuticas não são receita de bolo, onde você pega para todos, não. É cada um você vai olhando, você vai vendo e você vai ajustando cada técnica com cada pessoa que você está atendendo. Você não pode sair achando que você atendeu uma pessoa com transtorno delirante de uma forma que a outra você vai atender da mesma forma. Você vai usar várias coisas das mesmas técnicas, mas você vai adaptando a cada paciente que entrar no seu consultório. Agora nós falamos sobre as técnicas que o psicanalista pode usar no consultório, deve usar, e agora eu vou te dar algumas tarefas bem atualizadas para você dar para o seu paciente. Ele entrou, você vai usar as técnicas, ele entrou, você vai falar com ele, mas você precisa criar tarefas para ele. Porque a pessoa, quando vem procurar uma ajuda, ela está toda fora de si emocionalmente. Ela não consegue cumprir nada. Então, é bom que você crie tarefas para ela poder seguir e somente centrar, focar naquelas tarefas. Primeira tarefa, diário de pensamentos. Então, peça para o seu paciente que mantenha um diário de pensamentos, onde ele possa registrar suas experiências e crenças delirantes. Incentive-o a refletir sobre esses pensamentos e anotar qualquer mudança ou dúvida que possa surgir ao longo do tempo. Então, ele precisa ter um diário de pensamentos, onde tudo que vem, os transtornos delirantes que vem na mente, que ele imagina, ele vai anotando, para depois conversar com você no consultório. Outra tarefa, teste de realidade. Muito interessante. Propõe ao paciente tarefas que ajudem a confrontar suas crenças delirantes com a realidade. Por exemplo, solicite que busque informações objetivas sobre as situações que desencadeiam seus delírios e compare-as com as suas interpretações. Incentive-o a discutir as diferenças encontradas, a considerar outras possibilidades. Então, teste da realidade. Você precisa fazer com que ele comece a confrontar o que é delírio e o que é realidade, para ele começar a ver as possibilidades, se realmente é um delírio e se realmente é a realidade daquilo que ele está vivendo. Outra tarefa, grupo de apoio. Encaminhe o paciente para grupo de apoio ou terapia em grupo, com outros indivíduos que também enfrentem transtorno delirante. Esse espaço pode proporcionar um ambiente de suporte e compreensão, permitindo a troca de experiência e estratégia de enfrentamento. Esse final de semana eu preparei uma apostila baseada em bio. Eu vou criar, vai ser algumas aulas para você aprender a lidar com terapia de grupo, tá? Vou fazer uma aula, vai ter certificado, tá? Vai ser um valor bem simbólico, tá? Só aqui pelo Zoom, só vai fazer quem tiver fechado no meu grupo, não vou abrir para todo mundo. Fiz uma apostila muito massa, estou criando técnicas e tarefas para lidar com grupos, tá? Terapias de grupos, baseado em bio. Então, fica atento aí nas informações nos nossos grupos, no Instagram. Quem não segue nosso Instagram ainda é lá, psicanalista.michelsilva. E quem não segue o Instagram do Clube Mente Renovada, é só seguir lá, tá? @Clube Mente Renovada. E divulgue essas aulas para quem você quiser, para pessoas que precisam
também de ajuda e querem aprender técnicas também profissionais, como psicanalista, terapeutas, terapeutas florais, aurículos terapeutas, que querem aprender técnicas para ajudar pessoas e vidas. Outra técnica, outra tarefa que você pode ensinar para o seu paciente é a técnica de relaxamento, né? Então, ensine o seu paciente a técnica de relaxamento com a respiração profunda, né? E a meditação. Bom é a meditação guiada, né? Para você ajudar a lidar com os estresses e ansiedade relacionados aos delírios. Então, essas práticas de respiração profunda pode ajudar a acalmar a mente e promover um estado de maior clareza mental, juntamente com a meditação. Outra tarefa que pode ajudar muito é a terapia cognitiva comportamental, uma das ferramentas da psicologia, né? Considere a utilização de técnicas de terapia cognitiva comportamental, adaptadas para o tratamento de transtorno delirante. A TCC pode ajudar o paciente a identificar e questionar padrões de pensamentos distorcidos, a desenvolver estratégias de enfrentamentos mais adaptativas e melhorar a resiliência emocional. Então, é importante que essas tarefas sejam aplicadas através de quê? De supervisão de profissionais da saúde mental, capacitado como psicanalista ou psicoterapeutas, tá? E que sejam adaptadas às necessidades individuais de cada paciente. O tratamento dos transtornos delirantes requer uma abordagem personalizada e integrada, visando a redução do impacto dos delírios na vida diária, tá? E fortalecimento do bem-estar emocional do paciente. Eu vou fazer uma aula também só com as técnicas, a definição das técnicas, das tarefas e as técnicas do TCC, que é terapia cognitiva comportamental, uma ferramenta usada muito pela psicologia. Você também usa muitas vezes, usa sem saber, e muitas vezes também as pessoas usam e não sabem que é terapia cognitiva comportamental. Eu uso muito, eu vou fazer daqui para frente uma aula só sobre o TCC, terapia comportamental cognitiva, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, manda no chat. Deixa eu ver, não tem pergunta nenhuma no chat ainda, tá? Eu abro aqui, eu fechei o microfone de todos para poder não ficar dando microfonia, porque às vezes incomoda quem está assistindo a aula. Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre a psicanálise e relacionamentos interpessoais. Isso é muito interessante, porque a psicanálise ela lida com seres humanos, e seres humanos, vidas lidam com outras vidas. Então, nós precisamos entender um pouco sobre relações interpessoais e a psicanálise, tá bom? Então, vamos lá? A psicanálise desempenha um papel fundamental no entendimento e na análise das relações interpessoais. Ela oferece uma perspectiva profunda sobre os aspectos psicológicos e inconscientes que influenciam nossas interações com os outros. Então, nós já temos que entender que na psicanálise, todos os conflitos internos, tudo que está no id, no inconsciente do ser humano, até no nosso também, eu tenho certeza, eu falei que a psicanálise, primeiro, ela passa pelo psicanalista. É preciso primeiro um processo de autoconhecimento. Enquanto a psicanálise não passar pela sua vida, não mudar a sua história, não mudar a sua vida, não mudar o seu pensamento, isso não é psicanálise e você não vai conseguir ajudar ninguém, tá? Porque todo mundo que está aqui, já temos 9 pessoas aqui, todo mundo que está aqui entende que antes de ajudar alguém, ela foi ajudada pela psicanálise. Se eu abrir o microfone aqui, todo mundo vai falar como eram vocês antes da psicanálise e como é vocês depois da psicanálise. Então, nós precisamos entender que nos relacionamentos interpessoais, as pessoas trazem conflitos dentro delas, inconscientes, que vai influenciar totalmente na relação dela com os outros. Então, por meio da psicanálise, podemos explorar os padrões repetitivos de comportamento, as dinâmicas inconscientes e as motivações emocionais que afetam nossas relações interpessoais. Então, nós precisamos entender que, muitas vezes, o nosso problema de relacionamentos interpessoais são o quê? São comportamentos de padrões repetitivos. Nós herdamos isso dos nossos pais e achamos que não vamos conseguir ter relacionamento com ninguém, porque herdamos isso dos nossos pais e achamos que isso é verdade, quando, muitas vezes, nós não devemos ficar com tudo que nós herdamos, nem tudo que nós herdamos é coisa boa. Então, nós precisamos entender
e explorar esses padrões repetitivos, porque é inconsciente, eu repito as mesmas formas que minha mãe e meu pai tinham de se relacionar com as outras pessoas, e isso acaba me atrapalhando, porque eu trago conflitos inconscientes que vai me atrapalhar nos relacionamentos. Então, nós temos que entender isso. A psicanálise nos ajuda a compreender nossas experiências passadas, traumas, desejos inconscientes e conflitos internos que moldam nossos relacionamentos atuais. Então, você precisa entender que os tipos de relacionamentos que você tem, as pessoas que você se relaciona, elas não são escolhidas pela sua consciência só. Ela é escolhida pelo inconsciente que você tem. E os problemas que você tem de relacionamento com as outras pessoas são problemas inconscientes, conflitos internos que nos moldaram e hoje, por isso que nós enfrentamos dificuldades nos nossos relacionamentos atuais. Porque isso tudo vem inconsciente da família. Isso tudo vem problemas parentais. Então, um dos conceitos chaves na psicanálise relacionada às relações interpessoais, é a transferência. A transferência está interligado a essa situação de problemas de relacionamento interpessoal. Deixa eu ver, tem uma pessoa aqui, o Hebreu entrou. Boa noite, Hebreu, seja bem-vindo. Então, preste atenção. Existe um conceito-chave na psicanálise que fala desses problemas, dessas dificuldades de relacionamento interpessoal que as pessoas têm com as outras. Então, a chave está aqui, é a transferência. A transferência ocorre quando projetamos sentimentos, emoções e expectativa do passado em uma pessoa atual. Então, quando você faz uma conexão de transferência, ou seja, você transfere e as transferências elas podem ser positivas ou negativas. Se a transferência for positiva, você vai ter um bom relacionamento com a pessoa, porque você vai lembrar do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que te fez muito bem, e essa pessoa te lembra alguém que te fez muito bem. Mas se a contra-transferência for negativa, você vai lembrar de um pai ruim, de uma mãe ruim, de um relacionamento ruim que você teve, e com isso você vai o quê? Vai transferir esse relacionamento ruim que você teve para a pessoa atual. Aí você não vai saber lidar com elas. Então, a transferência é que nós projetamos, tanto de forma positiva ou negativa, para as pessoas. Por isso que há uma dificuldade de relacionamentos interpessoais. Então, geralmente, a figura do terapeuta ou pessoas próximas, através de análise de transferência, podemos acessar conteúdos emocionais inconscientes e trabalhar com eles de forma terapêutica. Então, é muito interessante observar que pacientes que têm problemas, dificuldade de relacionamentos interpessoais, eles podem estar fazendo o quê? Uma transferência de sentimentos, de emoções para outra pessoa e, por isso, ela não consegue se relacionar. Então, além disso, a psicanálise também aborda a contratransferência, que se refere aos sentimentos e reações pessoais do terapeuta em relação ao paciente. A contratransferência pode fornecer um insight valioso sobre a dinâmica da relação terapêutica e, por extensão, sobre as relações interpessoais em geral. Sabemos que tem a transferência e muitas vezes a pessoa transfere os sentimentos para o terapeuta ou para outra pessoa e existe a contratransferência, quando a gente transfere o terapeuta ou outra pessoa, faz uma contratransferência para o paciente. Isso pode fornecer insights valiosos para que a gente possa o quê? Ter uma relação terapêutica e, com isso, ajudar essas pessoas nos relacionamentos interpessoais. Então, a psicanálise nos ajuda a compreender os conflitos internos, as defesas psicológicas e as dinâmicas emocionais que podem afetar negativamente nossas relações interpessoais. Então, a psicanálise ela vai trabalhar o quê? Para compreender esses conflitos internos, e as defesas psicológicas que o ser humano faz para quê? Para que afetam negativamente o quê? O seu relacionamento interpessoal com as pessoas. Então, por meio de exploração desses aspectos inconscientes, nós, psicanalistas, terapeutas, podemos desenvolver uma maior consciência de nossos padrões de relacionamento, trabalhar na resolução de conflitos internos e melhorar nossa capacidade de estabelecer
conexões mais saudáveis e satisfatórias com os outros. Então, ao analisar relações interpessoais com uma abordagem psicanalítica, podemos descobrir padrões recorrentes, questões não resolvidas e problemas de comunicação que pode afetar nos relacionamentos. Então, muitas vezes, esses conflitos que ficam dentro, que não são resolvidos, padrões recorrentes de problemas interpessoais familiares, é que pode interferir até a comunicação, como vai afetar esse relacionamento interpessoal, como que as pessoas se comunicam com as outras. Então, nós precisamos prestar atenção. Então, a psicanálise nos ajuda a identificar e explorar esses aspectos, proporcionando uma oportunidade para o crescimento pessoal, a cura emocional e a melhoria das relações interpessoais. Então, é importante ressaltar que a psicanálise não limita apenas a compreensão dos relacionamentos individuais, mas também pode abordar as dinâmicas interpessoais em grupos, famílias e sociedade como um todo. Ela pode fornecer insights valiosos sobre os padrões coletivos de comportamento e as relações do poder e as influências sociais que afetam as interações humanas. Então, aqui está como que é afetado os relacionamentos interpessoais das pessoas, do nosso paciente, quando ela traz transferência ou quando ela traz conflitos internos não resolvidos com ela. Tá? Agora, deixa eu beber uma água. Agora eu vou te dar técnicas para você usar, técnicas atualizadas de psicanálise para você, psicanalista ou terapeuta, para te auxiliar quando os seus pacientes chegarem com esse problema de relação interpessoal. Não consegue conviver com as pessoas na igreja, não consegue conviver com as pessoas no trabalho, ela tem uma dificuldade de se relacionar com as outras. Eu vou te dar algumas técnicas. A primeira técnica é essa aqui, ó. Exploração dos padrões de relacionamento. Então, incentive o paciente a refletir sobre os seus padrões de relacionamentos e identificar crenças e comportamentos limitantes que possam estar afetando as suas interações com os outros. Ajude-o a compreender as origens desses padrões e desenvolver novas formas de se relacionar. Então, você precisa usar essa técnica, fazer com que seu paciente explore todos os padrões de relacionamento que ele teve. Como eram os padrões dos pais dele, como eram os padrões da família dele, porque a família dele, às vezes, era muito difícil, muito geniosa, muito problemática, e ele trouxe esses conflitos dentro dele que ele não consegue se relacionar com as outras. Então, você precisa fazer ele explorar esses relacionamentos para compreender a origem de onde vêm esses padrões. Ele precisa identificar quais são os padrões que ele teve de relacionamento, como que a família dele se comportava com as outras, e com isso ele poder ajudar ele mesmo. Então, você pode ajudar o seu paciente fazendo ele explorar os padrões. Como eram os seus padrões, como que era o relacionamento dos seus pais com vizinhos, com pessoas da igreja, como que eram seus pais no trabalho. Isso pode ajudar muito. Outra técnica que pode ajudar a você no seu consultório com seus pacientes que têm esses problemas de relacionamentos interpessoais é desenvolvimento de empatia. Então, promova a capacidade do seu paciente de se colocar no lugar do outro e compreender suas expectativas e emoções. Então, você precisa desenvolver com ele uma empatia. Então, utilize exercício de empatia como imaginar-se na posição da outra pessoa e refletir sobre seus sentimentos e necessidades. Pessoas que têm problemas com relacionamentos interpessoais, elas precisam fazer empatia. Você pode até usar a técnica do role-playing, que é a troca de papéis. Faça papéis. Às vezes ele se acha uma coisa, eu não consigo lidar com o meu chefe porque o meu chefe é muito difícil. Faz o papel dele e deixa ele fazer o papel do chefe. Aí você começa a encenar com ele para que ele possa desenvolver empatia. Porque muitas vezes, quando nós estamos com bloqueios emocionais, nós achamos só o outro está errado, quando na verdade não é. Tem que haver empatia, se colocar no lugar do outro. Outra técnica que você pode usar, comunicação assertiva. Então, ensina o seu paciente a habilidade de comunicação assertiva, de comunicação certa.
para que ele possa expressar suas opiniões, sentimentos e limites de maneira clara e respeitosa. Comunicação assertiva é uma comunicação clara, respeitosa. Então, explore situações do conflito interpessoal e auxilie o paciente a encontrar estratégias para lidar com elas de forma construtiva. Então, a outra técnica que você pode usar é comunicação assertiva. Outra técnica que você pode usar para ajudar seus pacientes nessa dificuldade de relacionamento. Porque quando a pessoa tem dificuldade de relacionamento, ela tem poucos amigos, ela tem poucas aberturas, ela não consegue fazer network, ela não consegue entrar em lugares. Então, isso vai causando nela uma ansiedade, uma depressão, quando ela não consegue se relacionar com as outras. Outra técnica que você pode usar, o autoconhecimento. Encoraje o seu paciente a desenvolver um maior autoconhecimento, explorando seus próprios sentimentos, pensamentos e motivação em relação aos outros. Ajude-o a identificar suas necessidades, desejos e limitações, facilitando, assim, a construção de relações mais saudáveis e autênticas. Então, fala para ele usar o autoconhecimento com ele, para ele entender seus sentimentos, para que ele possa se relacionar com os outros. Outra técnica que você pode usar, prática de habilidades sociais. Então, promova atividades que permitam ao paciente praticar habilidades sociais, como iniciar uma conversa, ouvir ativamente, sem falar, fazer perguntas abertas e demonstrar interesse genuíno pelos outros, realizar simulações de situações sociais e forneça feedback construtivo para ajudar o paciente a aprimorar suas habilidades. Então, é importante adaptar essas técnicas à necessidade de cada paciente, sem ser receita de bolo. O objetivo é ajudá-la a desenvolver relacionamentos mais satisfatórios, autênticos e saudáveis, promovendo o quê? Uma melhoria das suas habilidades interpessoais e a construção de conexões significativas. A partir do momento que ele começa a fazer novas conexões com novas pessoas, ele começa a se relacionar melhor e ele começa a perder um pouco da ansiedade, da depressão dele. Então, essas foram as técnicas para você ajudar seu paciente, ou até mesmo você que tem problemas interpessoais. Você, às vezes, pode estar se perguntando, meu Deus, é isso mesmo que acontece comigo? Isso acontece com qualquer um. Agora eu vou te dar as tarefas. Eu te dei técnicas para usar. Agora aqui estão algumas tarefas bem atualizadas. Como você pode realizar para melhorar o relacionamento dos seus pacientes? Você vai passar essas tarefas para eles. Tem uma pergunta aqui, ó. Não, só para falar, alguém está com o áudio aberto. Mas vamos lá. A qualquer pergunta, dúvida, joga aí pelo chat, tá? No final eu vou abrir o áudio para todo mundo. Então aqui vai algumas tarefas. Eu te dei técnicas como você pode ajudar usar com o seu paciente no consultório, paciente que apareça com problemas interpessoais de relacionamentos. Agora eu vou te dar tarefas para você passar. Lembrando que tarefas é muito bom, porque a mente humana ela usa âncoras, ela usa arquétipo e símbolos. Então, é muito bom você usar tarefas para ele, porque o paciente já vem todo bagunçado, ele precisa se centrar, se concentrar e focar nas coisas. Então, a primeira tarefa que você pode dar para ele é o diário de reflexão. Então, peça aos seus pacientes para manter um diário mesmo, onde possam refletir sobre suas interações diárias com os outros. Eles podem registrar suas emoções, pensamentos e comportamento durante essas interações, buscando identificar padrões e áreas de melhoria. Então, ele precisa anotar como tem sido essa interação diária dele com as pessoas, para ele ver se ele não está trazendo padrões e quais as áreas que ele precisa melhorar. Outra tarefa que você pode dar para o seu paciente é a prática da escuta ativa. Então, peça aos seus pacientes para escolherem uma pessoa importante em suas vidas e praticarem a escuta ativa durante uma conversa. Eles devem se concentrar em ouvir atentamente, fazer perguntas abertas e demonstrar interesse genuíno pelo que o outro está dizendo, evitando interrupção e julgamentos. Então, a escuta ativa, porque quem tem problemas interpessoais, relacionamentos pessoais, ele não consegue ouvir as outras, ele não consegue deixar as outras falarem. Então, ele precisa criar uma prática de uma escuta ativa,
prestar atenção, se concentrar no que o outro está falando e fazer perguntas bem abertas para demonstrar interesse naquele assunto, tá? Evitando sempre interrupções e julgamentos pré-concebidos. Outro exercício é o exercício de empatia. Peça aos seus pacientes para escolher uma pessoa que tem um relacionamento desafiador e fazer exercício da empatia. Exemplo, se ele acha que existe uma pessoa que o relacionamento com ela é muito desafiador, ele se coloca no lugar dela. Então, eles devem tentar se colocar no lugar dessa pessoa, imaginando como ela se sente, quais são as suas necessidades e perspectivas, e podem anotar suas reflexões e discuti-las em sessão terapia, nas próximas sessões com você. Outra tarefa que você pode passar para ele muito interessante. Todas essas tarefas eu uso, todas. Não sempre com as mesmas pessoas. Exposição gradual à situação social. Se o paciente tem dificuldade em situações sociais, propõe uma tarefa de exposição gradual. Comece com a situação menos desafiadora e vá gradualmente aumentando o nível de exposição. Isso pode envolver participar de eventos sociais, fazer apresentações ou iniciar conversas com estranhos, sempre respeitando os limites e a ansiedade do paciente, tá? Outra tarefa, treinamento de habilidades sociais. Você pode usar com ele. Realize sessões práticas onde o paciente possam aprender a treinar habilidades sociais específicas, como a forma de iniciar uma conversa, manter contato visual com a pessoa, expressar emoções de forma adequada e resolver conflitos, né? Como que você se expressa de forma adequada? Não é rir o tempo todo. É rir, você pode sorrir. Não é falar algo o tempo todo. Às vezes você aumenta a voz, às vezes você diminui. Então, tudo isso nós precisamos ensinar para o nosso paciente. Use a técnica de role-playing para simular a situação e fornecer feedback construtivo. O que eu falei? A técnica de role-playing, tem uma aula minha que fala só sobre isso. E role-playing é a técnica de troca de personagens, troca de papéis. Role-playing, troca de papéis. Você faz uma hora você se faz como que o seu paciente, uma hora ele faz outra pessoa, uma hora você faz uma pessoa que ele tem dificuldade de relacionamento e você se faz o papel dela lá no consultório e ela vai entender muitas coisas. Outra tarefa última, projeto de colaboração. Incentive os pacientes a realizar um projeto de colaboração com outra pessoa. Pode ser um projeto criativo, esportivo ou de voluntariado. Isso ajudará a desenvolver habilidades de trabalho em equipe, comunicação e resolução de problemas, além de fortalecer os laços interpessoais. Então, é importante sempre adaptar essas técnicas, essas tarefas, de acordo com cada paciente, tá? Porque lembre-se de fornecer orientações, suporte durante esse processo terapêutico, discutindo as tarefas realizadas e ajudando a integrar a experiência nas sessões. Em resumo, a psicanálise ela oferece uma abordagem profunda e abrangente para entender as relações interpessoais. Ela nos ajuda a explorar aspectos inconscientes e emocionais que moldam os nossos relacionamentos, possibilitando uma maior compreensão de nós mesmos e dos outros, né? E vai facilitando o quê? O desenvolvimento de relacionamentos mais saudáveis e gratificantes. Então, muitas vezes, a dificuldade do nosso paciente de se relacionar com as outras pessoas que têm relacionamentos interpessoais está ligado a padrões que ele trouxe, a conflitos inconscientes, e tudo isso pode gerar nele uma ansiedade ou depressão, porque não consegue conviver com as outras pessoas, não consegue conviver com as pessoas na igreja, não consegue conviver com pessoas no trabalho. Isso é muito difícil, isso traz angústia para as pessoas, tá? Então, aqui eu te dei técnicas e te dei tarefas para ajudar nos relacionamentos interpessoais, até nos seus e dos seus pacientes. Agora nós vamos falar sobre a importância das relações afetivas na formação da personalidade. Então, existe uma importância nesse relacionamento afetivo, junto na formação da personalidade. Então, vamos lá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Hoje o povo não está quase perguntando. Legal, vamos lá. Qualquer pergunta, manda no chat aí que eu paro e respondo, tá? Sobre a aula de hoje. A importância das relações afetivas,
Ó, já mandaram um chat aqui, vamos ver. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Ana Lúcia. Tá? Qualquer dúvida é só chamar aí. Vamos lá? A importância das relações afetivas na formação da personalidade. Então, as relações afetivas desempenham um papel fundamental na formação da personalidade do indivíduo. Então, as relações afetivas que nós tivemos lá no início, Melanie Klein fala muito isso, é que vai fazer um papel fundamental na formação da nossa personalidade. Então, desde dos primeiros estágios do desenvolvimento, as interações afetivas com os cuidadores primários têm um impacto significativo na maneira como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Então, o que é esses cuidadores primários? Melanie Klein falou muito disso. Na posição esquizoparanoide, que é a posição que Melanie Klein desenvolveu, existe um relacionamento com o objeto primário. O objeto primário do bebê é a mãe. E ali ele sente amor, um ambiente ele sente, às vezes, hostil, ele, às vezes, é agressivo, mas é tudo de forma inconsciente no cérebro da criança. Então, as interações afetivas dos nossos primeiros cuidadores, de nossos pais, da mãe, de avós, tudo isso vai interferir. Como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. É aquela máxima. As pessoas não podem dar aquilo que elas não tiveram. Você não pode dar carinho, atenção, amor, se você não teve dos seus pais. Você não pode dar aquela atenção que você não teve, a não ser que você procure uma ajuda, procure um psicanalista, um terapeuta, para entender essa importância, essa falta que você teve lá nos seus cuidadores primários, que vai interferir no relacionamento com você mesmo. Às vezes você é duro com você mesmo porque o seu pai foi muito duro. Às vezes você é muito duro com você mesmo porque você teve a falta de uma mãe. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, durante a infância, um vínculo afetivo estabelecido com os pais ou cuidadores é essencial para o desenvolvimento saudável da personalidade. Então, você observa, existe, o Nicote falou, o Melanie Klein também falou isso, a mãe boa e a mãe insuficientemente boa. Se a mãe foi boa, fez uma selfie muito boa com o bebê, e se esse objeto primário foi muito bom, isso vai levar a ser um adulto que tem uma personalidade muito boa, uma personalidade bem formada. Agora, se existe um bloqueio, um problema afetivo com os pais, com os primeiros cuidadores, se foram criados pelos avós ou pelos tios, assim, não tem problema. Mas se teve essa dificuldade de relacionamento com seus cuidadores primários, ela vai ter no futuro dificuldade de se relacionar consigo mesmo com outras pessoas. Porque, de acordo com o convívio afetivo com os cuidadores primários, é que vai desenvolver uma personalidade saudável. Então, o amor, a segurança, o apoio emocional e a atenção recebida nessas relações afetivas influenciam diretamente a forma como nos vemos e como nos relacionamos com os outros e como lidamos com as nossas emoções. Então, esse relacionamento afetivo que o Winnicott vai falar, que Bill vai falar, que Melanie Klein vai falar, esses relacionamentos afetivos com os objetos primários e com os cuidadores primários, pais, mães, avós, tios, é que vai interferir. Se os cuidadores primários te deram amor, te deram segurança e apoio emocional, dificilmente você vai ter problemas com você e problemas da sua personalidade de lidar com as outras pessoas. Mas se os seus cuidadores primários não te deram amor, não te deram segurança e não te apoiaram emocionalmente, você vai virar um adulto totalmente desequilibrado emocionalmente e com a sua personalidade mal formada. Porque o adulto é filho da criança. Escreve todo mundo aí no chat. O adulto é filho da criança. Então, de acordo com os cuidados que os meus primeiros cuidadores tiveram comigo, é que vai fazer eu virar um adulto com uma personalidade bem formada.
Então, você não pode dar aquilo que você não tem. Então, se seus cuidadores primários foram bons, você vai ser bom com você e você vai ser bom com os outros. Mas se não deram, somente com um tratamento mesmo que você vai poder chegar ao lugar. Então, a Ana Lúcia escreveu, o adulto é filho da criança. A Luciana escreveu, a Silvana escreveu, o adulto é filho de criança. Você não pode esquecer isso quando chega um paciente. Ele é um adulto, mas geralmente ele está preso nas emoções primárias, nos seus cuidadores primários, no seu objeto primário, que é a mãe. E 90%, escreve isso aí também para ficar gravado, 90% dos nossos bloqueios emocionais, eles são parentais. Ou seja, são paternos, eles vieram dos nossos pais. Eles também tiveram esses bloqueios. Vieram pessoas que bloquearam eles e eles, sem querer, inconscientemente, repetiram tudo e bloquearam a gente. Nós que hoje estudamos, precisamos pegar técnicas para desbloquear essas pessoas e essas pessoas desbloquearem as próximas gerações. Então, você bota assim, 90% dos meus bloqueios emocionais e dos bloqueios emocionais dos meus pacientes são paternos, vêm dos pais. Então, se não teve esse cuidado primário, isso vai interferir nos relacionamentos. Então, através das relações afetivas, aprendemos a desenvolver uma autoimagem positiva, a confiar em nós mesmos e nos outros, e a regular as nossas emoções. Então, se os nossos relacionamentos afetivos, os nossos pais, os nossos primeiros cuidadores, foram relacionamentos bons, nós vamos ter uma autoimagem muito positiva de nós. E nós vamos confiar em nós mesmos e vamos confiar nos outros. E as nossas emoções sempre estarão reguladas. Não quer dizer que vai ser 100% as nossas emoções. Tem dia que eu me descontrolo também. Tem dia que eu não estou bem. Mas, como eu tive um relacionamento saudável, eu consigo hoje ter uma mente, uma inteligência emocional. E conflitos que eu tive, eu resolvi nas minhas análises. É por isso que quem faz um curso de psicanálise é de suma importância ele fazer as análises didáticas. Quem quiser, escreve. Quem quiser, não. Escreve para mim aí, por favor, no chat. Sem análise didática, sem análise pessoal, não existe psicanalista. O psicanalista que não passa por análise, que não passa por análise pessoal e análise didática, ele não vai conseguir resolver conflitos dele. Como é que ele vai resolver as tretas e conflitos dos outros? É por isso que eu gravei aquela aula, está lá no canal do Mente Renovada. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. Mente Renovada. Eu sou um psicanalista medroso. Existe um montão de psicanalistas medrosos por aí que tiveram uma formação bananada, uma formação ruim, e ela fica com medo, porque não passou por análise, não passou pelos seus processos, não passou no conflitos, na resolução de conflitos de infância, problemas que ela traz até hoje, e ela fica com medo de atender as outras pessoas, porque a análise serve para você se tratar e você tratar outras pessoas. Então, é de suma importância. Não existe psicanalista sem análise didática. Não existe. A 90%. É isso aí, não adianta. E uma grande quantidade de psicanalistas que chegam até mim, que não fizeram análise, que não sabem nem o que é análise. Isso é muito complicado, muito. 90% das tretas dos nossos pacientes saem de conflito da infância. É isso, Silvana. É isso que nós temos que entender. Chegou, olhou o modelo, olhou os conflitos, bloqueios paternos, conflitos ali, porque os conflitos vão atrapalhar na vida emocional, na vida interpessoal, nos relacionamentos, em tudo. E resolveu, desbloqueou, usou ali uma meditação guiada, ressignificou, pode ajudar muito. Então, os cuidadores fornecem modelos de comportamento. Tudo que a gente está falando, ó, os cuidadores fornecem modelos de comportamentos, valores e crenças que internalizamos e levamos conosco ao longo da vida. Nós somos modelos. Escreve aí, ó, eu sou modelo dos meus pais. Pode escrever. Eu sou modelo dos meus pais. Muitos erros e acertos que eu já tive na vida, eu trouxe dos meus pais. Só a partir do momento que você se encontra com a psicanálise que você consegue desbloquear, tirar alguns bloqueios desses, que são muitos. Tá? Então, esses cuidadores sempre vão nos fornecer modelos de comportamento, de valores e crenças que ficam dentro de nós, ficam internalizados dentro de nós. Mais um chat aqui, ó. Eu sou o modelo dos meus pais. É isso, Ana Lúcia. A Ana Lúcia está ligadinha. E com isso vai liberando.
vai tirando todos esses bloqueios de nós. Luciana, eu sou o modelo dos meus pais. Tá? E os modelos podem ser positivos ou negativos, mas são nossos modelos. À medida que crescemos e nos relacionamos com os outros, com outras pessoas, as relações afetivas continuam a mudar a nossa personalidade. Amizades, relacionamentos românticos e familiares desempenham um papel importante na nossa identidade e bem-estar emocional. Então, os cuidadores primários, que são a nossa família, né? Os pais, principalmente, a família em volta, os cuidadores primários, eles fornecem crenças, valores, tudo que fica dentro de nós. E depois nós vamos crescendo, nos relacionando com outros, e aí também amizades, relacionamentos, isso tudo vai colocando um papel importante em nós, para a nossa identidade, para o nosso bem-estar. Se os relacionamentos foram ruins, você vai ter um relacionamento ruim e vai ter um desenvolvimento ruim. Então, anote isso aí também. Nós somos o resultado das 5 principais pessoas que convivemos. Quais são as 5 principais pessoas que você convive hoje, depois de ter passado pelos cuidadores primários? Se você só convive com pessoas que não querem nada, você vai ser pessoa que não quer nada. Se você convive com pessoas que querem crescer, você vai crescer. Se você convive com pessoas que querem mais, você vai ter mais. Agora, se você convive com pessoas que não querem nada, você não vai ter. Anote isso daí. Eu sou o resumo das 5 principais pessoas que convivo. Pode anotar no chat aí que eu vou ler cada um que escrever. Não é obrigado a escrever, mas escreve assim: eu sou o resumo das 5 principais pessoas que convivo. Tá bom? Então, essas interações nos proporcionam o quê? Apoio emocional, compreensão, conexão e afeto, contribuindo para a nossa autoestima e autoconfiança e senso de pertencimento. Então, se você tem o seu relacionamento, os seus afetos mal formados com a sua família e com as pessoas que estão em sua volta, você acaba tendo uma autoestima baixa e você acaba não tendo confiança nenhuma. Aqui, ó, a Silvana escreveu: eu sou o resumo das 5 principais pessoas que eu convivo. Ana Lúcia, nós somos o resultado das 5 principais pessoas que convivemos. Não tem para onde correr. A Sebastiana, eu sou o resumo das 5 principais pessoas que convivemos. Luciana, eu sou o resumo das 5 principais pessoas do meu convívio. É isso aí, já entendeu? Então, além disso, as relações afetivas também nos desafiam e nos ajudam a crescer. Elas nos confrontam com nossas vulnerabilidades, limitações e padrões de comportamento, permitindo que desenvolvamos habilidades de comunicação, empatia e resolução de conflitos. Através dessas interações, aprendemos a lidar com as diferenças e adaptarmos a diferentes perspectivas e a construir relacionamentos saudáveis e satisfatórios. Vamos ver, tem outra pessoa que escreveu aqui também, ó, Silvano. Hoje eu sou um resumo do Mente Renovada. Muito obrigado, Silvano. Estamos juntos até depois do fim. Então, vamos lá. É importante destacar que nem todas as relações afetivas são saudáveis e positivas. Existem as relações também que não são, se são negativas, que a pessoa também traz isso. Traz com ela tudo negativo. Então, experiência de abuso, negligência, rejeição ou relacionamentos tóxicos podem ter efeitos negativos na formação da personalidade e na saúde emocional da pessoa. Então, como os relacionamentos saudáveis e positivos são bons para o crescimento da personalidade da pessoa, os negativos também é muito ruim. E existem muitas pessoas que estão em relacionamentos negativos, trouxeram de família relacionamentos negativos e, por isso, têm dificuldade de crescimento da sua personalidade e de lidar com as outras. Então, experiência nesses casos é fundamental buscar um apoio terapêutico para compreender e curar essas feridas emocionais. Aqui está, esse tópico aqui foi a importância das relações afetivas na formação da personalidade. Quanto mais relacionamento afetivo, quanto mais carinho, quanto mais segurança, quanto mais respeito e amor você teve nos seus primeiros cuidadores, no seu primeiro objeto, que é a sua mãe, a sua personalidade vai crescer uma personalidade boa. Agora eu vou te dar técnicas para você tratar pacientes que vêm com esses problemas, porque não tiveram uma interação
não tiveram uma importante relação afetiva com seus pais, com seus primeiros cuidadores, que não formaram bem a sua personalidade. E você tem técnicas que você pode usar com eles. A primeira técnica, deixa eu beber uma água. A primeira técnica, exploração das relações afetivas passadas. Então, incentive seus pacientes a refletirem sobre suas experiências de relacionamento na infância e na adolescência. Eles podem discutir suas interações com pais, irmãos, amigos, outros significados, buscando compreender como essas relações influenciaram sua formação e seu desenvolvimento emocional. Aqui eu vou bater agora numa questão muito interessante. A psicanálise, vou falar para você, eu sou amante da psicanálise tradicional, sou psicanalista há bastante tempo, sou freudiano, sou laquiano, sou de Lacan, laquiano, sou de Bio, sou Winnicott, sou Melanie Klein, sou Anna Freud, sou Jung, eu gosto de vários teóricos. Só que a psicanálise, ela te dá subsídio, te dá resposta para tudo. Eu lido com muitas pessoas nessa área. Tá? Alunos que estão em formação, às vezes, não têm esse contato, mas vai ter no futuro. Eu tenho contatos com vários psicólogos. Psicólogos vêm até mim, fazem consulta comigo, online, presencial. E eles dizem que muitas vezes no consultório, quando a psicologia não responde, é isso aí, somos plurais. Eles falam assim para mim, os psicólogos, quando a psicologia não responde, a psicanálise responde. Outro dia, uma semana dessa, um aluno veio falar comigo o que eu achava de constelação familiar. Eu falei que eu não tinha nada contra, eu não fiz constelação familiar, não fiz, mas pode fazer, nada contra os consteladores familiar, nada, não tenho nada contra ninguém. Se tem um constelador familiar aí e quer trazer para o Mente Renovada, a gente faz o curso, a gente bota o certificado e vamos junto. Mas a psicanálise, ela te dá subsídio para você trabalhar ferramentas, trabalhar em todas as áreas. É que a constelação familiar é uma coisa específica, um curso rápido específico só para aquilo. Mas olha aqui, eu estou te dando técnicas para você usar com pessoas que têm problema na formação da personalidade. E essa má formação é com os problemas que teve lá no passado, os conflitos, junto com o seu objeto primário, sua mãe, junto com os seus cuidadores primários, que são seus pais e sua família. Olha aqui a constelação familiar, olha a técnica que eu vou te dar. Isso aqui é constelação familiar. Por que eu não fiz? Não é que eu não sou adepto, tá? Eu não estou em cima do muro. Eu não fiz. Por quê? Existe uma parte que você tem que confrontar a sua família e até chamar a família. E muitos não vão aceitar. Porque as pessoas dizem que querem mudança, mas a mudança traz responsabilidade. E muitos não querem responsabilidade. Olha aqui uma técnica que é usada na constelação familiar que eu estou dando para você. Incentive os pacientes a refletirem sobre suas experiências de relacionamentos na infância e na adolescência. Eles podem discutir suas interações com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos e outros significativos, ou seja, pessoas que significam para elas, buscando compreender como essas relações influenciaram sua formação e o seu desenvolvimento pessoal. Aqui está uma técnica de constelação familiar para você. Igual hipnose, eu amo hipnose. Quem sabe fazer, eu tenho vários profissionais hipnólogos. Vou te falar uma para mim. Jussara Budiniak, lá dos lados de Goiás, de Goiânia, gente. Ela é top na hipnose. Tânia Bazoni, aqui do Rio de Janeiro, top na hipnose. Eu tenho várias. Tá aí, ó. Mandou um tchau aí. Então, existe vários, mas você tem que saber usar. E a psicanálise te dá ferramenta, junto com a hipnose, junto com a constelação familiar, junto com a terapia, você fica top para quê? Para trazer o maior bem-estar para o seu paciente. Não é para a vaidade que eu fiz isso, fiz aquilo, não. Mas aqui está ferramentas para você, tá? E façam mais curso, mais curso, mais curso. E cresçam sempre, tá bom? Outra técnica para você ajudar nessas pessoas que têm dificuldade na formação de personalidade. Análise dos padrões relacionais atuais. Ajude os pacientes a identificarem padrões recorrentes em seus relacionamentos atuais. Eles podem examinar como suas emoções, comportamento e expectativas afetam
a forma como se relacionam com os outros. Essa análise pode revelar aspectos da personalidade que precisam ser trabalhados e transformados. Então, a segunda técnica, análise dos padrões relacionais atuais. Terceira técnica, reconhecimento das necessidades emocionais. Incentive os pacientes a identificarem suas necessidades emocionais e a expressá-las de forma saudável nos relacionamentos. Eles podem aprender a comunicar suas necessidades, buscar apoio e estabelecer limites saudáveis, promovendo relações mais satisfatórias e nutritivas. Terceira técnica, reconhecimento das necessidades emocionais. Quarta técnica, desenvolvimento da empatia. Promova a prática da empatia, ajudando os pacientes a se colocarem no lugar dos outros e a compreenderem suas perspectivas e sentimentos. Eles podem ser incentivados a praticar a escuta ativa, ouvir sem interromper, prestar atenção no que eu estou falando, fazer reações emocionais, a validar as emoções dos outros e a buscar compreender as motivações por trás de seus comportamentos. Próxima técnica, estabelecimento de relações saudáveis. Auxilia os pacientes na identificação de características e comportamentos saudáveis em relacionamentos. Eles podem aprender a estabelecer vínculos baseados em respeito, confiança, comunicação aberta e apoio mútuo. Além disso, podem ser encorajados a buscar relacionamentos que promovam seu crescimento pessoal e emocional. Sexta técnica, exercício da autorreflexão. Proponha exercícios de autorreflexão, nos quais possam analisar seus próprios padrões de comportamento e reação emocionais em diferentes situações relacionais. Essa autorreflexão auxiliará no reconhecimento de aspectos da personalidade que precisam ser trabalhados, proporcionando insights para o processo terapêutico. Mas lembre-se de adaptar essas técnicas de acordo com a necessidade de cada indivíduo, de cada paciente. Discuta essas tarefas realizadas e as reflexões feitas durante as sessões de terapia, ajudando a integrar essas experiências e a promover mudanças positivas na forma da sua personalidade. Então, essas foram as técnicas que você pode usar no consultório. Agora eu vou te dar tarefas para mexer com o emocional, o cérebro do seu paciente, para ligar, abrir âncoras, abrir símbolos e até arquétipos para ele. Aqui estão algumas tarefas atualizadas que podem ajudar os pacientes a compreender a importância das relações afetivas na formação da personalidade dele. Primeira tarefa, diário de reflexão. Peço aos pacientes para manter um diário no qual eles registrem suas emoções relacionadas ao longo de uma semana. Eles devem descrever os momentos de conexão emocional, os desafios enfrentados nas relações e as emoções despertadas. Depois, eles podem refletir sobre como essas experiências influenciam sua forma de pensar, sentir e se comportar. Então, ensina eles a fazer um diário de reflexão. Segundo, entrevista de significância. Isso é muito massa. Peça aos pacientes para entrevistarem pessoas importantes em suas vidas, constelação familiar, como pais, irmãos ou amigos próximos. Eles devem fazer perguntas sobre os momentos significativos que compartilharam juntos e como essas relações afetivas os influenciaram. Essa atividade ajudará os pacientes a compreender o impacto das relações passadas em sua formação. Outra ferramenta para você, outra tarefa para você dar para ele. Mapa das relações afetivas. Incentive os pacientes a criar um mapa visual das suas relações afetivas ao longo da vida. Eles podem utilizar símbolo ou cores para representar as pessoas significativas e os diferentes tipos de conexões emocionais. Esse mapa ajudará os pacientes a identificarem padrões e a compreenderem a dinâmica das suas relações. Outra coisa, outra tarefa que você pode passar para ele, carta de gratidão. Isso é constelação familiar. Peça aos pacientes
para escrever uma carta de gratidão a alguém que tenha tido um impacto positivo e significativo em suas vidas. Elas devem expressar como essa pessoa contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e emocional. Essa tarefa promoverá a valorização das relações afetivas positivas e fortalecerá os vínculos emocionais. Quinta tarefa que você pode passar para o seu paciente: exercício de empatia. Peça aos pacientes para imaginarem-se na perspectiva do outro ou da outra pessoa em uma situação de conflito e desentendimento. Eles devem escrever uma carta ou um diálogo no qual expressem compreensão e empatia pelos sentimentos e expectativas do outro. Esse exercício promoverá a compreensão das diferentes experiências emocionais nas relações interpessoais. E a última tarefa, prática de escuta ativa. Incentive seus pacientes a praticarem a escuta ativa durante as interações com as pessoas ao seu redor. Eles devem se concentrar plenamente na comunicação do outro, evitar interrupção e demonstrar interesse genuíno. Essa prática fortalecerá as relações afetivas ao promover uma comunicação mais empática e respeitosa. Em resumo, as relações afetivas são essenciais para a formação da personalidade, pois moldam nossa autoimagem, influenciam nossas crenças e valores e afetam a nossa capacidade de se relacionar com os outros. Investir em relacionamentos saudáveis e nutritivos é fundamental para o nosso crescimento pessoal, bem-estar emocional e desenvolvimento de uma personalidade equilibrada. Chegamos ao final da nossa aula. Hoje eu falei sobre, vou recapitular, em 2 minutos, eu falei sobre transtorno delirante, os tipos de transtorno delirante, falei sobre transtorno de ciúme, delírios de ciúme, falei sobre delírios de grandeza. Aí eu dei técnicas para você usar com pessoas que têm transtorno delirante, te dei tarefas. Aí depois eu falei sobre relacionamentos interpessoais, como se formam esses relacionamentos, os conflitos internos que impedem das pessoas se relacionarem. Dei técnicas e tarefas para você usar e fechei com as questões de afetivas que tivemos lá no início, como elas interferem na formação da personalidade da pessoa. Eu falei a importância das relações afetivas na formação da personalidade. Tem 2 chats aqui, vamos lá? Vamos ter essa apostila para imprimir? Quem sabe? Estou pensando. Como conseguir? Eu estou municiando, estou fazendo um montão de apostila. Fiquem tranquilos. Assiste novamente a aula, compartilhe com alguém e vamos aprender cada vez mais para crescer em conhecimento, para crescer na graça. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas lembre-se que quando você for tocar uma alma, você é apenas uma alma. As minhas aulas agora, todas elas vão ter tarefas e técnicas. Quero falar uma coisa para vocês. Eu estou criando, já criei a apostila nesse final de semana, sobre grupos de terapia, como terapia de grupos. Criei um curso, vai ter aqui, só pelo Zoom, só para pessoas que estiverem comigo, sobre psicoterapia breve, técnicas e tarefas sobre psicoterapia breve. Tem pessoas que não vão poder ficar meses com psicanálise, não vão poder ficar anos com psicanálise. Ela precisa de uma psicoterapia breve para você entrar e tirar ela do surto. E isso vai ser muito bom. A apostila podem abrir o áudio e fazer suas perguntas, que daqui a 10 minutos eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Eu agradeço a presença de todos. Deixa eu falar quem está aqui. Ana Lúcia Ferreira, doutora Fátima de Andrelândia, a Gisele, acho que também é de Andrelândia, o Hebreu, tem um iPhone aqui que eu não sei o que é, a doutora Jussara Bodiniak, prazer, Luciano, Rafaela de Fragoso, Renata, Sebastiana, muito obrigado, aluna nossa, já terapeuta floral, auriculoterapeuta, Silvana de Jesus, são os que estão aqui presentes hoje. Tem mais um chat aqui, não vou perder. Vou te falar já o tema da próxima segunda-feira. Já vou falar, deixa eu ver se eu acho aqui.
O tema da próxima segunda... Hoje eu falei sobre transtorno delirante. Na próxima segunda-feira eu vou falar sobre a importância... Já falei, vou falar... Olha o que eu vou falar na próxima segunda, 19h29. O complexo de Édipo e suas influências nas relações amorosas e familiares. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre a dinâmica dos relacionamentos interpessoais. E vou falar a aplicação da psicanálise na atualidade. Vou falar esses 3 temas. O complexo de Édipo e suas influências nas relações amorosas. Vou falar sobre a dinâmica dos relacionamentos interpessoais. E vou falar sobre... Deixa eu ver. Sobre a aplicação da psicanálise na atualidade. É a próxima aula da próxima segunda-feira, às 19h29. Então, preste atenção. Vamos ter um curso sobre terapia de grupo de família. Vamos ter um curso sobre psicoterapia breve. E tem várias novidades aí. Estamos também com o nosso curso, estou finalizando o curso de doutorado livre em psicanálise. Lembrando que quem fizer o curso de doutorado livre em psicanálise vai sair com o título de doutor honoris causa em psicanálise pela Academia de Ciência e Filosofia Lucentina, tá? Do Príncipe Magnus. Nós fechamos essa parceria. Eu quero gerar autoridade e valores na vida dos meus psicanalistas. Vamos lá, por favor, por gentileza, eu vou interromper aqui a apostila. Eu quero, por gentileza, quem puder, abrir a sua câmera para eu tirar uma foto, um print, e colocar lá nas nossas redes sociais do Clube Mente Nova. Eu vou tentar resgatar a minha conta, que eu apaguei a minha conta pessoal, psicanalista Michel, eu apaguei sem querer do Instagram hoje. Tentar recuperar, então só com a do Clube Mente Renovada, tá? Então vamos lá, ó, aqui está a Jussara, está a Sebastiana, está a Luciana, Renata, ó, vou printar, Renata não abriu a câmera, não é obrigado, tá, gente? Nada obrigado, é legal. Então eu vou printar agora essas 4 primeiras, ó, 1, 2, 3, foi? Deixa eu ver. Aí. Eu acho que foi. Agora vou ver as outras. Vamos lá. A Fátima está aqui. Fátima, Rafaela, Gisele e Silvana. Vamos lá. Eu vou printar essas também. 1, 2, 3. Eu acho que foi. Deixa eu ver quem mais está. Tem um iPhone aqui que eu não sei. Abre aí. É a Sandra. Sandra, lá de São Paulo, Sandra Basto. Então, abre aí. Cadê o Hebreu? O Hebreu sumiu, estava na câmera, sumiu o Hebreu. O Hebreu sumiu. Ah, Ana Lúcia está aí. Lá direto do Twitter. Do Twitter. Ô, Ana Lúcia, saudade de você. Olha o Hebreu aí. Deixa eu printar o Hebreu. Eu acho que foi, gente. Eu acho que foi. Quem não printou, printa aí também vocês e me marca lá. Eu vou mandar essas fotos. Quem printa a tela vocês também, marca lá clube, @clube Mente Renovado. Comente sobre a aula de hoje, marque também psicanalista.Michel Silva. Tem mais 3 chats aqui, vamos ver. Como conseguir essa postura? Vai conseguir. Vamos lá. Reconhecimentos estão dentro. De Sara Budiniari está dentro. Então, gente, quem quiser fazer uma pergunta, se tem 2 minutinhos que eu vou encerrar, vou jantar. Vou preparar minha mala, que amanhã eu tenho que viajar, só volto na quarta-feira à noite. Tenho que dar aula amanhã. Amanhã eu pego os meus bebês do 6º ao 9º ano. Então, vamos lá, alguma pergunta? Estou no serviço, eu percebi, Hebreu. Tamo junto. Hebreu, um grande homem, Deus. Tá? Ele é da Colômbia para fazer a obra no Brasil há muitos anos. Então, se não tem pergunta, bota a pergunta aí depois. Essa aula hoje, eu vou subir ela, tirar ela da nuvem, vou avisar vocês, vou subir para o YouTube e ela vai estrear amanhã, às 19h30, pelo YouTube. Você pode pegar e mandar para quem você quiser. Ela vai subir hoje, eu subo ela, coloco lá e ela amanhã vai estrear às 19h29 no YouTube. Você pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui. Eu tento sempre dar o meu melhor para vocês, tento sempre dar o melhor que eu tenho estudado
faço de coração. Minha família está ali na sala, minha esposa, meus 2 filhos estão lá me esperando, mas minha esposa trabalhou o dia inteiro, mas eu estou aqui com vocês, dando o meu melhor. Sintam todos amados por Deus e por mim, tá? Me marca lá no Instagram, Clube Mente Renovada, arroba Clube Mente Renovada e arroba psicanalista.michel Silva. Um beijo, um abraço a todos. Fui! Abraço!